Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, onde reina o amor, Deus aí está. Que seja muito bem-vindo você que veio hoje nesse nosso quarto encontro deste mês da Bíblia, para refletirmos e meditarmos mais um pouco, conhecermos mais um pouquinho sobre a beleza do livro do Deuteronômio. Toda a igreja no Brasil este ano se volta a olhar para este livro. Então você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Queremos acolher hoje nossas catequistas, Luzinete e Noêmia, que mais uma vez retornam para estar conosco. Desde já nós agradecemos a vocês pela a colaboração. E hoje o nosso tema desse quarto encontro é cuidar do empobrecido, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Então vamos nos colocar de pé e vamos dar início então ao nosso encontro, saudando, traçando sobre nós o sinal da cruz salvadora, o sinal do Cristo, nosso Redentor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. O Deus do amor e da paz, a graça de seu Filho Jesus Cristo e a força do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos pedir as luzes do Divino Espírito que venha iluminar este nosso encontro, nosso quarto encontro. Que o Espírito Santo de Deus venha suscitar em nós, para que possamos reconhecer Jesus como Senhor de nossas vidas, para que possamos reconhecer nos empobrecidos a face do nosso Deus. Cantemos. A nós descei Divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Cheios do Espírito Santo, vamos recordar a nossa vida, recordar o nosso viver, recordar a nossa história, que em cada passo de nossa vida, Deus se faz presente. Nosso encontro orante com a Palavra de Deus apresenta-nos 3 categorias de pessoas como paradigma da vivência da Palavra: o estrangeiro, o órfão e a viúva. Eles são colocados como os desprezados pela sociedade e acolhidos no projeto de Deus. Como Deus é amor e bondade sem fim, seus olhos estão sempre voltados para esses menos favorecidos,
Deus não compactua com o mal, nem abençoa a exploração, muito menos apoia a indiferença entre irmãos. Aqui a gente recorda e a gente já começa a refletir. O que sabemos sobre o estrangeiro, o órfão e a viúva? É sabido que o estrangeiro está longe da sua terra, está longe dos seus. O órfão não tem os seus pais, não tem alguém que o guarde. E a viúva não tem um esposo, não tem o seu marido, que no tempo passado a mulher ficava em casa e o marido que trabalhava. Então não tinha o homem que ia dar sustento. Muitas vezes tinha que sair pedindo esmolas. Então, quem hoje são os nossos estrangeiros? Quem hoje são os órfãos e as viúvas da nossa sociedade? Hoje, eles revestem de outros rostos, eles apresentam outras características, não do tempo de Moisés. Mas vamos escutar a palavra de Deus. Convido você em casa a tomar a sua Bíblia, no livro do Deuteronômio, no capítulo 24, no versículos de 17 a 22. Deuteronômio 24, 17 a 22. Procure aí na sua Bíblia, ache, tome a palavra de Deus, para que a gente possa meditar junto essa palavra. Vamos com alegria cantar, aclamando a palavra de Deus. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Se você ainda não achou a passagem, é Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 17 a 22. Escutemos a palavra de Deus. Não leses o direito do estrangeiro nem do órfão, nem tomes como penhor as roupas da viúva. Lembra-te de que fostes escravo no Egito, de onde o Senhor teu Deus te resgatou. É por isso que te ordeno que procedas assim. Se ao fazer a colheita em teu campo, esqueceres um feixe de trigo, não voltes para buscá-lo. Deixa-o para o estrangeiro, para o órfão e a viúva, a fim de que o Senhor teu Deus te abençoe em todo o trabalho de tuas mãos. Quando tiveres colhido o fruto das oliveiras, não voltarás para colher o que ficou nas árvores. Deixa-o para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Quando colheres as uvas da tua vinha, não deves colher os cachos que ficaram. Deixa-os para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Lembra-te que tu foste também escravo no Egito. Por isso te ordeno que procedas assim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Após ouvirmos a leitura, vamos reconstruir o texto que nós ouvimos. O que é que o autor sagrado quer nos dizer com esse texto? Primeiro, que o povo de Israel tem que cuidar dessas três categorias de pessoas: o estrangeiro, o órfão e a viúva. Tem que zelar pelo direito deles. Esse direito é o direito da vida, da sobrevivência. Então, é isso que o texto hoje está nos dizendo. O texto pede para não distorcer o direito de quem? Do estrangeiro, do órfão e da viúva. É direito.
É direito deles o trigo que sobra, as azeitonas que sobram nos pés de oliveira e as uvas que sobram. O povo tinha que, ao fazer a colheita, sempre sobra, né? Quando o pessoal faz o café, vai pegando, vai deixando aqueles, não tá maduro ainda não, deixa aqui um pouquinho, deixa amadurecer. Então, esse que sobra é sempre para o estrangeiro, o órfão e a viúva. É direito deles, diz a palavra de Deus. Quem era escravo no Egito? O livro do Deuteronômio sempre recorda essa experiência do povo de Deus. O povo que foi escravo no Egito. O povo que sofreu a escravidão. Para que o povo não retorne à escravidão, Deus pede que eles tratem os outros de outra maneira. Israel poderia muito bem, eu fui maltratado no Egito, eu vou maltratar os outros povos. Eu vou também escravizar outros povos. Não. Deus diz para o povo: lembra-te que vocês foram escravos. E para que vocês não voltem a ser escravos, cuide do estrangeiro, do órfão e da viúva. Porque vocês foram estrangeiros. E foi por serem estrangeiros no Egito que foram escravizados. Então, o povo de Israel foi escravo no Egito. O que o autor sugere que Israel faça? Que possa partilhar, que possa olhar para aqueles que necessitam, para aqueles que não têm ninguém, como eu dizia no início, para aqueles que não estão na sua terra, para aqueles que não têm pai e mãe, para aquela que não tem marido. Então, o autor sagrado pede isso. Segundo o texto, qual a condição para ganhar a bênção de Deus? A condição é essa. A condição para ganhar a bênção de Deus é olhar para aqueles empobrecidos e cuidar deles. Se a gente vira as costas para os pobres, Deus também vira as costas para nós. É tão bonito quando nosso Senhor mostra isso para nós. É preciso cuidar dos necessitados. É preciso ir ao encontro daqueles que estão famintos. Então, é essa leitura que é que o texto está nos dizendo hoje. Esse texto que nós meditamos. Na sua casa aí, uma palavra que lhe chamou a atenção, uma frase, grave, se você quiser, risque, marque na sua Bíblia essa frase que lhe chamou a atenção no texto que nós ouvimos. Meditemos a palavra. Teu servo medita a palavra. O livro do Deuteronômio apresenta-se como orientação para a comunidade israelita, povo escolhido pelo Senhor, cujo bem-estar, felicidade e bênção dependem da fidelidade ao seu único soberano, o Senhor Deus. Ele, por seu amor gratuito, deu-lhe a terra como dom e os mandamentos que lhe garantem a vida. Portanto, Israel recebe a terra e as leis divinas como dons preciosos de Deus. A legislação deuteronômica é apresentada como discurso de Moisés, que se dirige ao povo como grande mediador entre o Senhor e a comunidade de fé. O autor reconhece as fragilidades sociais em que o povo vivia e propõe proteger e cuidar dos necessitados por meio da prática da caridade para com os grupos sociais que não tinham mais o apoio da família, nem o direito de acesso à terra. A posse da terra era a garantia da vida dos clãs familiares. Originalmente, no sistema tribal, a terra era essencialmente comunitária
e adquirida por herança familiar. Com a introdução do tributo pelo Estado monárquico, gradativamente ocorreu o empobrecimento das famílias. As transformações sociais ocasionadas pelo sistema estatal provocaram processos de empobrecimento contínuo. É nesse contexto que surgem as categorias marginalizadas, como o estrangeiro, o órfão e a viúva. Por diversas vezes, o Deuteronômio prescreve o cuidado com o empobrecido. A tríade estrangeiro, órfão e viúva é mencionada 11 vezes no livro do Deuteronômio. Há uma consciência muito clara em Israel de que as pessoas não nascem pobres, mas tornam-se pobres por várias razões: perda da terra recebida em herança, necessidade de empréstimos, doença ou ainda porque foram vendidas como escravas. Assim, o que é que esse texto ilumina a nossa vida? O que é que esse texto ilumina a nossa caminhada? O mundo que nós vivemos hoje não é muito diferente do mundo do povo de Deus que estava caminhando para entrar na terra prometida. O livro do Deuteronômio retrata uma realidade de um povo que lutava para sobreviver, de um povo que lutava para conseguir melhorias, condições de vida. Não era nem uma vida um pouco melhor, mas era sobreviver mesmo. Por isso, várias vezes, o livro, como um mandato de Deus, pede que o povo de Israel, o povo santo de Deus, tenha um olhar para os empobrecidos. É até interessante perceber que o nosso Deus tem um carinho pelos pobres. Porque o povo de Israel, quando Deus vai ao encontro do povo lá no Egito, vê a miséria do povo e desce para socorrer aquele povo, era um povo pobre, escravizado, oprimido. O povo de Israel nunca foi um povo grandioso na história. Mas nesse povo pobre, nesse povo simples, Deus se alegra, Deus se manifesta a sua riqueza. É tão interessante quando São Paulo vai nos dizer que Deus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Mas no mundo em que nós vivemos, os pobres não nascem pobres, como dizia o texto, se tornam. Porque a sociedade em que nós vivemos, que nós estamos inseridos, ela dá o privilégio somente a alguns, enquanto a grande maioria vive escravizada, vive para trabalhar para enriquecer poucos. Não é tão longe, mas agora, logo nesse período da pandemia, é algo até escandaloso de se dizer, na pandemia, enquanto bilhões de pessoas estão desempregadas, milhões de pessoas passam necessidade, os mais ricos do Brasil se tornaram mais ricos ainda, né? Cresceram as suas fortunas não sei quantas vezes. Então, entendemos, meus irmãos, que o que Deus quer é que todos tenham vida. Deus não quer que nenhum de seus filhos passe necessidade. Deus, como Pai, Ele quer que todos tenham vida, e como vai dizer Jesus, vida em abundância. A pobreza não faz parte do projeto de Deus. A pobreza não faz parte do querer de Deus. Por isso, o olhar do povo santo de Deus para com os pobres é o olhar de Deus. É como o olhar de Deus para os empobrecidos, para que eles tenham vida. E observe que não basta para nós cristãos, não basta somente rezar pelos pobres. Se alguém chega na sua casa e pede comida, diz: ô dona Luzinete, me dá um prato de comida. Eu vou rezar por você. Rezar não vai matar a fome daquele homem. Como o texto dizia, é o direito. Os pobres têm um direito.
Eu já dizia semana passada, o que sobra na minha casa está faltando na casa de alguém. Então, possamos nós também termos o olhar compassivo, misericordioso para com os pobres, para com os estrangeiros, os órfãos e as viúvas do nosso tempo. Como eu dizia, eles têm novos rostos, novas fisionomias, mas eles continuam pedindo a nós, que somos o povo de Deus, pedindo, socorrendo, pedindo, abrindo, estendendo as suas mãos para nos pedir socorro. O teu servo suplica. O Senhor teu Deus te resgatou. Ele te abençoará em toda a obra de tuas mãos. Iluminados pela palavra de Deus, que nos convida a acolher e proteger os irmãos, vamos fazer nossa oração. Convido você em casa a fechar os seus olhos e, a partir da palavra que nós escutamos, a partir desse clamor que o Senhor faz em favor dos empobrecidos, vamos rezar. Senhor Jesus, vós que viestes ao mundo, que também fostes pobre, que também fostes estrangeiro quando estavas no Egito, passastes necessidades, Senhor. Queremos hoje te pedir humildemente por tantos irmãos e irmãs, tantos rostos desfigurados pela ganância, pelo consumismo, por esse capitalismo selvagem que nos rodeia, Senhor. Queremos te pedir que as nossas mãos estejam abertas para socorrer os pobres, para fazer com que suas vidas sejam menos tristes, vazias, para que possamos encher a vida dos nossos irmãos de alegria, para que possamos ser um suporte para aqueles que necessitam. Dai-nos a graça, Senhor. Dai-nos a coragem de sermos homens e mulheres que abrem a mão para partilhar, que abrem a mão para tocar a dor e o sofrimento de tantos irmãos e irmãs. Não deixai, Senhor, que sejamos alheios, que fiquemos distantes, mas dá-nos a graça de, a exemplo de Santa Dulce dos pobres, dá-nos a graça de ir ao encontro, de ver, de sentir compaixão, de cuidar dos empobrecidos. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, confiantes na tua bondade, na tua misericórdia, confiantes no teu amor por nós. Nos ajude, dai-nos hoje e sempre essa certeza de que precisamos de ti, que um precisa do outro e que é assim que vamos construindo o teu reino de paz. Concluamos com a nossa prece, nossa oração, rezando com fé e com esperança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O teu servo se coloca à tua disposição. O cuidado com o empobrecido é um dos temas mais importantes no Código de Leis do Deuteronômio. O estrangeiro, o órfão e a viúva pertenciam ao grupo social de pessoas empobrecidas que dependiam dessa proteção para a sobrevivência. Essas categorias de empobrecido revelam o enfraquecimento das relações familiares na sociedade israelita, particularmente
constituição do Estado monárquico. E que o texto nos ajude a viver melhor a palavra e acolher mais as pessoas. Possamos refletir e trazer para nós essa pergunta. O que é que o texto nos ajuda a viver melhor a palavra? Vamos agora fazer um propósito em nossa vida, de a partir dessa palavra, olhar mais para a vida dos necessitados, que possamos sentir compaixão. Muitas vezes somos tão insensíveis à dor do outro, ao sofrimento do outro. Peça ao Senhor essa graça e se coloque à disposição de ser mais compassivo, de ser mais caridoso, de saber ajudar, de saber erguer o irmão que está caído. Vamos concluir com a oração do mês missionário. Vamos todos rezar juntos essa oração do mês missionário. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato: ide, fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Podem sentar um instante. Então a gente chega ao final desse nosso quarto encontro e lembramos que nós só temos mais um encontro. Na próxima, não na próxima quinta, mas na próxima quarta, às 7h da noite. Próximo nosso último encontro, nosso quinto encontro, onde nós também vamos, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algo que lhe chamou a atenção nesse livro, mande para a gente, né? Mande pelo WhatsApp, mande pelo Facebook, por onde você quiser, envie a sua pergunta, sua dúvida, algo que lhe chamou bastante atenção no livro do Deuteronômio, e a gente vai, depois do nosso quinto encontro, partilhar um pouquinho mais sobre esse livro tão maravilhoso, tá bom? Convido você a entrar em comunhão conosco, em contato conosco, para que possamos encerrar o mês da Bíblia, quarta-feira, dia 30 de setembro, memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja, aquele que traduziu a Sagrada Escritura para o latim, tá bom? Amanhã, para as pessoas do grupo de risco, temos a missa aqui, 7h da manhã. Sábado, o ofício às 17h30 e domingo as 2 missas. Convido você, se ainda não pegou, se ainda não deu o seu nome para participar da missa, ligue para a secretaria da paróquia, ligue para a nossa secretária, dê o seu nome, pegue o seu ticket e venha celebrar com fé, com alegria e também com muita segurança aqui na casa de Deus, tá bom? Nossas missas às 9 da manhã e às 19h. Queremos agradecer mais uma vez a Luzinete, a Noêmia. Muito obrigado pela disposição. Deus abençoe a cada um de vocês. Então vamos pedir a bênção do nosso bom Deus. Oremos. Ó Deus de amor e misericórdia, queremos compreender e viver melhor vossa palavra, que é vida e liberdade. Dai-nos a força do vosso Espírito, para que, como seguidores e seguidoras de vosso Filho,
possamos viver com intensidade o amor ao próximo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus da esperança e do amor vos abençoe agora e para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, Deus abençoe. Fique em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu manto cordianil, guarda nossa vida.